E aí galera, como é que vocês estão? Espero que bem e espero que Deus siga abençoando, protegendo e orientando a cada um de vocês. E que o Ceará volte por cima depois dessa derrota contra o Juventude e consiga bater o Vasco nessa partida em casa desta terça-feira às 9h30 da noite no Castelão. O Ceará que vai precisar dessa reabilitação. O Campeonato Brasileiro é muito assim, aliás, qualquer competição, mas o brasileiro, por ser mais difícil, é ainda mais complicado. O que é que eu digo que é sempre assim? É sempre assim, trazendo a necessidade de que se vença, de que não passe várias rodadas sem pontuar e que possa pontuar principalmente jogando em casa com a vitória, com os 3 pontos. Então, tudo isso é bem importante para o Ceará e está em jogo nesse confronto contra a equipe do Vasco. A gente vai conversar sobre isso no vídeo, vai conversar sobre a situação do Ceará na classificação, que não é ruim, mas claro, o Ceará precisa ir pontuando para chegar mais à frente na competição. Eu não sei se chamou a atenção de vocês, mas chamou a minha atenção, depois de Ceará e Grêmio, a vitória por 2-0, o Matheus Araújo marcou o segundo gol e depois disse que tinha passado semanas muito difíceis. Na coletiva eu perguntei o que é que aconteceu e o Matheus me contou que semanas difíceis e os motivos pessoais que causaram semanas bem complicadas no meio-campista do Ceará. A gente também conversa sobre que escalação o técnico Léo Condé deve ter no time do Ceará para a partida contra o Vasco. Inclusive, será que alguém retorna desses jogadores que foram desfalques no time do Ceará, os titulares que não estiveram em campo contra o Juventude? Bem, são assuntos para a gente conversar aqui no nosso vídeo. Eu agradeço demais sua participação. Peço que você possa deixar o like, já sabe os assuntos do vídeo, então é hora de deixar o seu like, o seu legalzinho, o seu gostei, ele fortalece demais a plataforma e fortalece o nosso conteúdo aqui dentro da plataforma. Agradeço demais o like de vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está na hora de fazer a sua inscrição. Olha, lá na descrição tem lá o link da página principal do canal. Se você não precisa, se você é versado no YouTube e chega facilmente, vá na página principal. Se você não é tão versado assim, vá na descrição e tem lá o link para a nossa página principal de acesso do canal no YouTube. Lá vai aparecer inscreva-se se você ainda não é inscrito. E para você se inscrever, você clica nesse inscreva-se, vai aparecer inscrito e vai aparecer também um sininho. Esse sininho para você clicar nele e confirmar as notificações que você quer ajustar. A minha solicitação é que você deixe todas as notificações. Por que eu estou fazendo isso? Para seu próprio benefício. Se você ajusta com todas as notificações do sininho, você vai ter todas as notificações de quando houver vídeos novos no canal. Então, teve vídeo novo, você será notificado. Teve vídeo novo, você é um dos primeiros a saber. Teve informação nova, você vai ser uma das primeiras pessoas a ter essa informação, a poder se utilizar, se valer das informações aqui do canal. Então, todas as notificações, é isso que eu acredito que será melhor para você e, obviamente, vai fazer com que nossa informação chegue até você de uma forma melhor, mais rápida, com mais precisão de tempo. Então, agradeço também a sua inscrição conosco no canal. Já deixou seu like, já fez a sua inscrição? Vamos falar de Ceará. Ceará que vem de uma derrota dura para a equipe do Juventude. E a dureza da derrota é porque se você olhar para o jogo, se olhar para o adversário, se olhar para o que os dois times têm, o Ceará poderia ter tido o melhor resultado. Mas, já conversamos sobre isso no vídeo anterior, o Ceará cometeu erros. O Ceará começou bem o jogo, o Ceará fez 1-0, mas o Ceará tomou de novo um gol nos minutos finais do primeiro tempo. Então o Ceará precisa ter atenção nos minutos finais. A gente também conversou sobre isso. Minuto final, fura a bola. Como é que é? A gente leva um facão, entrega para o jogador em campo, para furar a bola? Isso não existe. O minuto 52, se o árbitro der 7 minutos de acréscimo, ele é exatamente igual ao minuto 1. Então não tem essa de furar a bola, não tem essa de acabar o jogo, não tem essa de não pode tomar gol no minuto final. Pode tomar gol em qualquer minuto, pode fazer gol em qualquer minuto. Quando faz gol, a gente comemora. Quando toma gol, aí a gente fica dizendo que não poderia. Não é assim, que tem que ter atenção. O minuto 52
se der 7 minutos de acréscimo, ou 53 se forem 8, ele tem que ser um minuto de atenção igual ao minuto número 1 da partida. É esse o erro do Ceará, não é um erro de não ter furado a bola, acabado o jogo. Isso não existe, não acontece. Quem acaba o jogo é o árbitro. Então, o que os jogadores têm que ter é atenção em todos os minutos. Não esmorecer, não achar que já ganhou, não achar que não toma gol mais, porque já estamos nos acréscimos. E esse tipo de coisa o Ceará precisa pensar, precisa avaliar, precisa incutir, né, a direção, a comissão, o departamento de futebol na cabeça dos atletas para que não aconteça mais. Então o Ceará vem de uma derrota num jogo onde ele tomou o gol no finalzinho do primeiro tempo, a virada no segundo, mas tinha tanto tempo que o Ceará não teve forças para agredir o adversário, para gerar chances de gol, para jogar no campo do adversário, e ainda ficou muito mais próximo do Juventude fazer segundo gol, ou aliás o terceiro gol, quer dizer, abrir 2 gols de diferença, do que o Ceará marcar o gol de empate, e isso me deixou muito preocupado, principalmente porque as ausências desse jogo podem ser as mesmas para essa nova partida que o Ceará tem diante da equipe do Vasco da Gama. Em todo caso, na classificação, o Ceará não está numa situação ruim. O Ceará ocupa a 8ª colocação, com seus 4 pontos dos clubes que estão com 4 pontos. O Ceará é o primeiro porque o seu saldo de gols é bom e o seu número de gols é um diferencial. Então o Ceará consegue ficar à frente da maioria dos times. A sua diferença para o G4 é de apenas 2 pontos. Isso é preocupante. Para o Z4 é de apenas 2 pontos. Isso é preocupante. A diferença lá para cima aí é maior, mas o que o Ceará tem que pensar mesmo é em pontuar, em fazer o maior número de pontos possíveis, em ficar numa posição sempre do meio para cima na tabela, e jogar em casa tem que significar pressionar o adversário em busca da vitória. É isso que o Ceará precisa fazer diante da equipe do Vasco da Gama. Essa ideia de vencer em casa, de ficar com uma pontuação boa, sempre do meio para cima na tabela, foi também a impressão que eu tive sobre o meio-campo. Matheus Araújo, que numa pergunta minha também respondeu sobre essa questão. Então, quanto mais pontos a gente somar, eu acho que nesse começo de campeonato é melhor, né? Eu vejo que, querendo ou não, acho que um ponto positivo para nós que a gente tem que aproveitar é que a gente acaba tendo apenas um jogo por semana, né? E a gente acaba, às vezes, enfrentando equipes que tem 2 jogos, então isso, querendo ou não, é um fator importante para nós. Eu acho que esse começo de campeonato é muito bom para isso, porque quanto mais pontos a gente somar, mais perto a gente fica de estar ali entre os melhores colocados do campeonato, que é o nosso objetivo, tá sempre ali fora do Z4, e tenho certeza que a nossa equipe tá grande, forte, preparada para conseguir suportar esses momentos. E não há dúvida, né? Jogando em casa, o que a equipe precisa fazer mesmo é vencer, é pontuar, é marcar 3 pontos e é ficar o quanto mais acima na tabela de classificação possível. Fora de casa, se você conseguir vencer, é óbvio que você precisa tentar, precisa pontuar. Não pode perder ponto bobo como perdeu contra o Red Bull Bragantino ou contra o Juventude. Mas em casa, a vitória e sempre a vitória. E eu acredito que esse será uma das partidas mais difíceis para o Ceará em casa na temporada. A gente vai conversar sobre isso um pouco mais à frente. Vou aproveitar que a gente está conversando com o Matheus Araújo, ele falou há pouco, e chamar a atenção do que eu disse no comecinho do vídeo, quando a gente estava destacando o que teria no vídeo. Eu não sei se chamou a atenção de vocês, na vitória contra o Grêmio, o Matheus teve participação importante, porque no finalzinho do jogo, arrancada ali de contra-ataque, o Martínez passa a bola para o Matheus, e o Matheus Araújo leva a bola pela direita até o ponto em que ele percebe que dali ele faria o gol, né? O goleiro tinha saído para ir para a área, Thiago Volpe tentando fazer um gol contra o Ceará, mas no contra-ataque foi o Matheus Araújo que acabou matando a partida e fazendo 2-0 nessa jogada ali de evolução pelo setor direito. Quando terminou, a entrevista aconteceu com o Matheus Araújo, e ele falou na entrevista que tinha passado semanas complicadas, semanas difíceis, e que ele gostaria de agora, no momento de paz, de tranquilidade, e não tive a oportunidade. Aquela entrevista é só para a TV,
fiquei com essa questão de repórter mesmo, que quer buscar algo além. Então eu fiquei com essa dúvida, né? O que é que ele quis dizer com aquilo? O que é que não está legal? Pareceu na hora que era algo da vida pessoal dele, alguma situação, e ele contou que realmente foi morte de parente na família, foi uma situação pessoal. Ele falou sobre isso e também sobre a oportunidade agora de ter mais sequências com a camisa, né? Mais jogos com a camisa do Ceará. Então, esses problemas que eu falei que eu tive, né, foi muito mais problemas pessoais dentro de casa, da minha família. Um tio meu acabou morrendo nessas últimas semanas, então foi muito triste e difícil para mim. Mas eu acho que eu me preparei bastante para estar vivendo esse momento, né? Eu trabalho todos os dias justamente para isso, para quando eu tiver as oportunidades eu puder aproveitar ela da melhor maneira possível. E, cara, para o jogador, eu acho que fundamental para ele conseguir desempenhar o melhor futebol é ter essa sequência, né? Quanto mais a gente joga, mais confiança a gente tem. Quanto mais confiança a gente tem, melhor a gente consegue desempenhar nosso futebol. Mas estou muito feliz com as oportunidades que eu venho tendo e espero continuar aproveitando elas da melhor maneira possível aí para dar o melhor para essa torcida do Ceará aí. Dificilmente o Mugni volta para essa partida. A gente tem que levar em consideração que, segundo o departamento médico, foi uma pubalgia, ou seja, é uma inflamação no pubis. Normalmente, pelas pubalgias anteriores que atletas passaram, não é com uma partida que o jogador volta a atuar. Então, nada é impossível em se tratando de atleta de futebol, mas a tendência é que o Mugni não esteja à disposição e o Matheus deve ganhar a tão sonhada sequência. E eu entendo, eu não sei a opinião de vocês, vou saber nos comentários, deixem os comentários aí com a opinião de vocês sobre isso, mas a minha impressão é que ele merece ter uma sequência. O Matheus, sempre que entra bem. Nesse último jogo fez uma boa partida, apesar de, por ele ser o jogador mais à frente, a bola não chegar tanto nele, então não foi tão participativa assim no jogo, mais participou marcando do que com a bola no pé. Mas eu acredito que ele merece uma sequência. E se o Mugni realmente não tiver condição por conta da pubalgia, a manutenção do Matheus deve ser o que vai acontecer. E ele vai ganhar essa, como ele disse, sequência que gostaria, ou seja, essa tão sonhada sequência com a camisa do Ceará. Então, Ceará e Vasco da Gama. O confronto é nessa terça-feira, a partir das 9h30 da noite. O Ceará em busca de continuar vencendo em casa, manter sua invencibilidade, mas se possível com vitória, com 3 pontos, com mais 3 pontos nesse campeonato brasileiro. Mas os desfalques, eles vão continuar acontecendo, vão permanecer, pelo menos eu imagino que sim. Quais foram os desfalques que o Ceará teve na partida contra o Juventude e que, infelizmente, devem seguir para essa partida? O Fernandinho fez uma cirurgia no ombro direito, no caso do Fernandinho, só depois do Mundial de Clubes da FIFA. Portanto, o Fernandinho não joga essa partida, não joga as próximas. O Mugni com a pubalgia, eu falei há pouco que, pela experiência cobrindo o futebol, pubalgia no atleta não é coisa para uma semana, para 3 dias, para pouco tempo. É um tempo maior, então há uma tendência de que não tenhamos Lucas Mugni nessa partida também. E o Nicolas, que era uma opção com a ausência do Matheus Bahia, teve uma lesão no adutor da coxa direita. Lesão normalmente denota uma semana no mínimo de tratamento. E aí o jogador volta, tem a transição e volta para os jogos. Também não me parece que o Nicolas tenha condição de participar dessa partida. Sobra o Matheus Bahia. Por que o Matheus Bahia eu deixei por último? Para colocá-lo numa lista diferenciada. No caso dele não teve lesão. No caso dele não é uma inflamação, no caso dele não houve cirurgia. E não que eu esteja dizendo para vocês que o Matheus Bahia vai voltar, mas se tem um desses que pode voltar é o Matheus, porque no caso dele foi desconforto. A gente não sabe o tamanho do desconforto, a gente não sabe se houve algum exame posterior que mostrou lesão. O que a gente sabe é que o departamento médico informou que ele não viajou por desconforto muscular. E se for só o desconforto e ele já estiver ok, poderá participar do jogo contra o Vasco. Os treinos são fechados, a gente não tem acesso a essas informações, mas dos 4, o único que tem alguma chance, a princípio, de voltar é o Matheus Bahia. Vamos pensar como é que ficaria então o time do Ceará.
permaneceria com... Vamos pensar no time do último jogo? O time do último jogo teve Bruno, Fabiano, Marlon, Éder e o William Machado. Teve Dieguinho, Lourenço e Matheus Araújo. Teve Galiano, Ailon e Pedro Raul. Em que esse time pode mudar? Qual é a impressão que a gente tem de mudança? Se o Matheus Baia tiver ok, ele volta para o time. Sai o Éder e o William Machado volta a fazer dupla com o Marlon. Vocês duvidam disso? Eu não. Se o Matheus Baia tiver condição. Se não tiver condição, é bem capaz do técnico Léo Condé manter essa mesma solução que ele utilizou na última partida. Digo para vocês mais uma vez, solução que eu não utilizaria. Eu manteria a zaga, não iria mexer em 2 setores por causa de uma ausência e colocaria o Rafael Ramos na lateral esquerda. Mas essa é uma coisa minha, o Condé não fez isso, então isso pode ser replicado nessa partida. Meio campo, eu tenho quase certeza de que o Fernando Sobral volta ao time. Se ele ficou fora, certamente ele foi preservado por alguma possibilidade de desgaste que levaria à contusão. Não acredito, Condé é um cara super inteligente, que jogando a bola que o Fernando Sobral vinha jogando, ele fosse tirar da equipe simplesmente por achar que deveria tirar. Não, até porque o Lourenço, que ano passado era o jogador mais regular do Ceará, esse ano não vem com essa regularidade toda. Portanto, acredito que o Fernando Sobral volta e teremos um meio-campo com Dieguinho, Fernando Sobral e Matheus Araújo. Estou levando em consideração, como eu disse, por Balgia, que o Mugni não volta. Se o Mugni voltar, a posição ali de meia é dele, eu não tenho nenhuma dúvida. Setor de ataque. No último jogo, Galiano, Ailon, Pedro Raul. Não volta Fernandinho. O Ceará não tem nenhuma nova grande opção ofensiva. Não acredito também em grandes mudanças. Acredito que será mesmo esse time, Galiano, Ailon, Pedro Raul, para começar a partida diante da equipe do Vasco. Jogo que tenho certeza será difícil. Já seria de qualquer forma, o Vasco é um bom time de futebol, mas será ainda mais difícil por conta dessas ausências na equipe do Ceará, por causa dessas mudanças que o Ceará vai ter, mas o Ceará precisa efetivar o que ele tem feito nos jogos em casa. A busca pelo gol, sair na frente, ter inteligência defensiva, alternativas para buscar os contra-ataques e, se possível, ampliar o marcador. Precisa vencer, precisa sair de campo com os 3 pontos. É fácil de se dizer, é difícil de se fazer, mas esse é o objetivo que o Ceará precisa ter nesse momento do campeonato, em todos os momentos, principalmente quando jogar em casa na competição, e não será diferente nessa partida diante da equipe do Vasco da Gama. Amigos e amigas, agradeço demais vocês terem aturado, a gente até aqui, me ouvido até aqui. Vou ficar ligado nos comentários de vocês. Podem deixar os comentários, o que acharam, o que pensam, como é que deveria ser o time. Se surgirem novas informações, certamente traremos através das nossas redes sociais e também do Futebolês. E eu quero agradecer demais a cooperação de vocês, likes, inscrições, e quero instar a você que ainda não deixou o seu like no vídeo a deixar o seu like, o seu joinha, o seu legalzinho, o seu ok. Agradeço demais por essa aprovação em relação aos nossos vídeos, então não esqueça de deixar o seu like. Para você que ainda não é inscrito no canal, a página principal do canal tem lá inscreva-se. É um pedido para que você se inscreva. Esse pedido eu faço aqui também. Clique no inscreva-se, vai virar um inscrito, vem o sininho, ative todas as notificações para que você não perca um só dos nossos vídeos. Ative todas as notificações e todos os nossos vídeos. Assim que estiverem disponíveis, você vai ser avisado pela plataforma e vai poder ter acesso a todas as nossas informações. E eu queria também sugerir que você acompanhe o nosso trabalho no Futebolês. Todo dia, agora, a partir das 11 da manhã, na TV Jangadeiro, no 12.1, tem o Futebolês na TV. É de 11 a 11h30. Todas as informações, inclusive do Ceará, você vai acompanhar no Futebolês na TV Jangadeiro. Tem transmissão no YouTube também, no YouTube do Futebolês às 11 da manhã. Agora, para você que no período da tarde também quer acompanhar o Futebolês, continua o nosso Futebolês no rádio, Jangadeiro Band News FM em 101,7, de 5 às 6. Todo dia, 5 da tarde, você nos acompanha. E fica
tudo no YouTube também. Então, a partir das 5 horas, você quer assistir, não quer ouvir, está em casa, Smart TV, está num local onde pode usar o seu celular, o seu notebook, então você pode assistir lá no Futebolês, no canal do Futebolês, o Futebolês da Jangadeiro Band News FM. E se você perdeu, ele fica gravado no YouTube, então você assiste quando quiser. Se você estiver naquela corridinha, perdeu o Futebolês, está correndo à noite, está correndo no outro dia de manhã, você pode ouvir o programa através dos agregadores de podcast. Procure seu agregador preferido. Lá vai estar sim o Futebolês e você vai poder acompanhar o programa na íntegra. Então tem muitas formas de acompanhar o nosso trabalho. Eu agradeço demais por você nos acompanhar, por você nos dar aquele vigor do seu like, a certeza de que somos acompanhados porque você se inscreve no nosso canal. E eu agradeço muito toda esta interação também com os seus comentários. Você ainda não comentou? Comente lá que você vai ver. Eu mesmo vou lá e respondo cada um dos comentários. Aceito réplica, tréplica, converso, bato papo, dialogo de acordo com o que você precisar nos nossos comentários. Valeu, galera. Promessa de sempre. Se Deus quiser, nos próximos vídeos a gente retorna por aqui. Até lá.